Bem, hoje nós temos a nossa frente de teoria geral do processo, e nós vamos então concluir o exame que nós vínhamos fazendo, espero que dê tempo, concluir o exame que nós vínhamos fazendo das diversas espécies de intervenção de terceiros. Nós falávamos na aula passada sobre o fenômeno da oposição. Só para a gente poder retomar, né? Não sei se vocês se lembram, espero que sim. A oposição pressupunha uma ação em andamento entre duas pessoas, na qual elas disputavam um determinado bem ou um determinado direito. E caberia oposição, cabe oposição, quando um terceiro quiser ir a juízo para disputar, entrar na briga pelo mesmo bem que já vinha sendo disputado entre os litigantes originários. Portanto, o que caracteriza a oposição é que ela é uma nova ação na qual o opoente ingressará em juízo para disputar o mesmo bem que já vinha sendo disputado entre os litigantes originários. Tá? Isso nós já vimos, vocês sabem, etc. Onde que eu preciso retomar com vocês? A gente estava começando a ver o procedimento da oposição. Quer dizer, como é que ela funciona do ponto de vista processual civil. E eu dizia para vocês o seguinte, só para a gente poder retomar. Para que caiba a oposição, é preciso que, no momento que ela seja protocolada em juízo, ajuizada, o processo principal esteja entre a citação, estão lembrados? E a sentença. A sentença. Então, assim, a hora que o opoente vai lá protocolar a sua oposição, no momento do protocolo, é preciso que a lide principal esteja nesta fase. O que significa dizer, não cabe oposição antes da citação, nem cabe mais a oposição depois da sentença. E o processo variará, foi mais ou menos aí que nós paramos, o procedimento variará conforme a oposição seja ajuizada num de dois momentos possíveis. Quer dizer, só para a gente poder retomar, existem dois procedimentos possíveis para uma oposição. O procedimento 1 e o procedimento 2. Como saber qual dos dois procedimentos a nossa oposição irá seguir? Depende. Se a oposição for apresentada entre a citação e o início da audiência de instrução, o procedimento será o 1. Se for após o início da audiência até a sentença, o procedimento será o 2. Tá? Então, estou falando rápido porque vocês já vimos isso. Então, vejam que o marco divisório entre a observância do procedimento 1 e o procedimento 2 é o início da audiência de instrução e julgamento. Não é a audiência do 331, não é qualquer outra audiência. É a audiência de instrução e julgamento. Se a oposição for protocolada antes dela, o procedimento será o 1, que eu já vou dizer qual é. Se não, o procedimento, se for depois, o procedimento será o 2. Qual é a diferença? Também vimos rapidamente aqui que eu quero retomar. Se o procedimento for o 1, pressupondo-se, portanto, que a oposição tenha sido apresentada antes do início da audiência, o que caracteriza o procedimento, gente, vocês se lembram? É o fato de que a oposição, apesar de ser uma nova ação, não criará, não formará um novo processo. Muito ao contrário, ela se processará, ela utilizará o mesmo processo da ação principal, formando um todo único, um processo único. Tá? Então, nós vamos ter aqui duas ações, um processo. O que implica dizer, ao final, uma única sentença. Porque para todo processo só pode haver uma sentença. Claro que nessa sentença o juiz examinará as duas ações,
Primeiro a oposição, depois a principal, porque é a oposição que tem relação de prejudicialidade com a principal. Então, duas ações, um processo. Ao passo que, se a oposição for ajuizada após o início da audiência, ela observará o procedimento número 2, que se caracteriza pelo fato de ela, a oposição, criar para si um processo autônomo. Novo processo. Um processo diferente. Apenso. É grudado. Em apartados são processos que têm vida própria. Com a única ressalva, e efetivamente foi aí que nós paramos na aula passada, com a única ressalva de que ambos têm que correr no mesmo juízo, na mesma vara, o que implica dizer que esta oposição, conquanto forme um novo processo, terá que ser distribuída por dependência. Maravilha. Bom, então, percebam bem, porque isso vai ter consequências fundamentais para nós. Aqui a gente começa coisas novas. É fundamental, então, identificar o momento em que a oposição foi aforada, distribuída, para poder identificar qual é que vai ser o seu procedimento. Se a oposição tiver sido ajuizada antes do início da audiência, ela vai usar o processo que já existe. Se for depois do início da audiência, ela vai formar um novo processo. Disso decorre, gente, que a doutrina, para distinguir um tipo de oposição do outro tipo, vai chamar esta primeira de oposição, onde que eu ponho? Oposição interventiva. Interventiva. Ok? Oposição interventiva. Então, se vocês ouvirem, a partir de hoje, alguém se referir à oposição interventiva, vocês já vão pensar, opa, se é interventiva é porque é um processo só, significa que a oposição foi ajuizada antes da audiência. Ao passo que essa segunda nós vamos chamar, a partir de hoje, de oposição autônoma. Acho que os nomes aqui são bem esclarecedores, né? Oposição autônoma, porque é autônoma. Vai formar um processo autônomo, né? Criar um processo autônomo. Rigorosamente, gente, vejam que coisa mais interessante. Se a gente parar para pensar um minutinho aqui, com essas informações que eu dei a vocês, a gente vai chegar à seguinte conclusão. Olha só. Nós estamos estudando oposição como uma das 5 formas de intervenção de terceiros. Mas se a gente parar para pensar, a rigor, só numa dessas espécies, numa dessas categorias de oposição, é que ela pode ser de fato classificada como intervenção de terceiros. Em qual das duas? O nome já disse. Na oposição interventiva. Aqui nós temos intervenção de terceiros. Por quê? Porque nós vamos ter um processo em curso e vem o terceiro com a sua nova ação e entra, intervém nesse processo que já existe. Intervenção de terceiros. Agora, na oposição autônoma, se nós quisermos ser rigorosos, não há propriamente intervenção de terceiros. Por que não? Porque o terceiro não vai participar do processo que já existe. Ele vai, com a sua nova ação, criar um processo independente, novo e autônomo. Então, assim, rigorosamente, nem sempre a oposição será intervenção de terceiro. Só quando ela for oposição interventiva. Tudo bem que a gente estuda as duas junto e não tem problema, mas são diferentes, né? Então, primeiro eu quero me aprofundar um pouco com vocês na oposição interventiva, que é mais simples.
e depois a gente aprofunda a oposição autônoma, que é essa que gera mais complicações. Então, primeira oposição interventiva. Nós vamos ter o processo único. Já vimos, então, que eles vão seguir juntos, num processo só. Ao final, o juiz vai dar uma sentença só, julgando ali dentro a oposição e a lide principal. E também já vimos o seguinte: se o juiz achar que a razão está com C, como é que ele vai julgar mesmo? Rapidamente. Razão com C. Procedente a oposição e improcedente a lide originária. Se a razão estiver com A, improcedente a oposição e procedente a lide principal. E se a razão estiver com B, improcedente a oposição e improcedente a lide principal. Tá? Tudo isso numa sentença só. Talvez a pergunta mais interessante que possam fazer a vocês, se eu fosse examinador de concurso, eu faria, sobre oposição e sobre os dois tipos, para diferenciar bem um tipo do outro. Talvez a pergunta mais que aborde mais questões seja a seguinte: o que é que vocês responderiam se numa prova escrita o examinador fizesse uma pergunta bem genérica assim: qual o recurso cabível contra o ato judicial que rejeitar de plano a oposição? Qual o recurso? Então, vamos atentar para a pergunta. Qual é o recurso? É a pergunta. Cabível contra o ato judicial que rejeitar de plano, indeferir de plano uma oposição. Então, entendam bem a situação. A gente tem uma ação em andamento, vem o terceiro e entra com a oposição. O juiz, por qualquer razão, indefere de plano, rejeita de plano a oposição. O opoente, então, quer recorrer. Qual o recurso que vocês recomendam que ele use? Bom, por que essa pergunta é interessante? Porque ela nos permite, assim, eu acho que ela vai servir de termômetro para ver se o candidato, se o aluno sabe o seguinte: existem dois tipos de oposição. Vejam que o examinador não distinguiu na pergunta. Ele se limitou a perguntar qual é o recurso que cabe quando o juiz rejeita a oposição. A resposta correta para o aluno que tiver estudado esse assunto vai ser depende, porque existem dois tipos de oposição. Se a oposição for interventiva, isto é, do primeiro tipo aqui, reparem que nós vamos ter, ou iríamos ter, um único processo com duas ações ali dentro, a principal e a oposição, formando um todo só, um processo único, né, quando a oposição for interventiva. Ora, se o juiz indeferir a oposição interventiva de plano, rejeitá-la de plano, vocês concordam que ele ainda não estará pondo fim ao processo? Por que que não? Porque ainda resta ali dentro a ação principal, que continua em andamento, que prossegue. Então, se o juiz indefere, rejeita a oposição interventiva, a oposição do primeiro tipo, ao fazer isso, ao indeferir a oposição, ele não estará pondo fim ao processo, porque dentro do processo havia duas ações. Se ele rejeita uma, continua a outra. E se ele não põe fim ao processo, o seu ato tem natureza de decisão interlocutória, porque o processo continua. Interlocutória quer dizer, locus é lugar, inter quer dizer no meio, quer dizer no meio do processo, é uma decisão interlocutória. Não é? E contra decisões interlocutórias, o recurso adequado é o agravo. Então, a primeira parte da resposta seria, depende. Se o juiz rejeitar uma oposição
interventiva do primeiro tipo, o recurso adequado será o de agravo. Tá? Até concordo, assim, se vocês quiserem detalhar melhor, que eu acho que nesse caso o agravo tem que ser de instrumento, né? Porque retido vai ser de matar. Agravo. Mas o importante é que vocês tenham acertado que é agravo, porque a decisão é interlocutória. Tá? Mas é preciso complementar. Se a oposição não for interventiva, mas autônoma, do segundo tipo, então ela terá formado um novo processo, um processo independente, um processo próprio, só para ela. De maneira que quando o juiz indeferir essa oposição, ele terá que pôr fim a esse processo novo que foi criado. E ao fazer isso, ao pôr fim a esse processo, ele estará proferindo uma sentença, e contra a sentença o recurso é o de apelação. A apelação. Então vejam que numa mesma pergunta, o examinador conseguiu verificar o conhecimento do candidato tanto a respeito das oposições, dos tipos de oposição, do funcionamento delas, do procedimento delas, e ainda mediu o conhecimento do candidato a respeito do tema dos recursos, que também é importante. Tudo bem? Então, a oposição interventiva, gente, a primeira, não tem grandes segredos. É uma sentença só. O juiz julga nessa sentença única a oposição e a lide principal e pronto. Mais complicado para nós e para todo mundo é a oposição autônoma. Por quê? Então, agora eu vou me deter aqui na oposição autônoma, que pressupõe, então, dois processos correndo ambos na mesma vara, mas com vida independente, né? A contra B é a lide principal e depois o C que vem com a sua oposição contra A e B, formando com isso um novo processo, um processo autônomo. Então, dois processos, ambos na mesma vara, quer dizer, de uma certa maneira o juiz vai ter controle dos dois, vai saber que os dois estão lá, mas eles têm vida própria. Qual que é a dificuldade que a oposição autônoma traz? É que, para a oposição, primeira observação, gente, olhem aqui para a luz um minuto. Vocês concordam que para a oposição ser desse tipo, é porque ela foi ajuizada quando a lide principal já estava numa fase mais adiantada, isto é, após o início da audiência de instrução e julgamento? Então, o que nós vamos ter aqui? O que nós vamos ter é a oposição lá na, a lide principal lá na frente, com a audiência já iniciada, em fase de instrução e julgamento já, quando o opoente vem com a sua oposição. O que significa dizer, haverá aqui um descompasso, vamos dizer, de andamento entre a lide principal lá na frente e a lide de oposição que acabou de começar. E daí, professor? E daí que a gente vem estudando desde a aula passada, espero que vocês se lembrem, que, do ponto de vista técnico, o que o juiz deveria julgar primeiro? A oposição ou a lide originária? Desde a aula passada eu tenho insistido com vocês. O ideal, o mais certo seria julgar primeiro a oposição, porque é a oposição que guarda relação de prejudicialidade com a lide principal, porque o juiz sabe que se ele acolhe a oposição, inexoravelmente ele tem que desacolher a lide originária. Então, do ponto de vista técnico, o ideal é julgar primeiro a oposição e depois a lide principal. Mas como é que o juiz vai julgar primeiro a oposição? Se ela acabou de ser protocolada, enquanto a lide originária já está em fase de instrução e julgamento. Então, nós temos um problema, vamos ver como é que a gente tenta resolver isso. Senhores processualistas, nós temos duas ações autônomas, mas interrelacionadas, tá? A oposição e a lide principal.
Rigorosamente, o ideal seria julgar primeiro a oposição. Só que a outra ação está muito mais adiantada. O que fazer? O que é que vocês imaginam, recomendam que a gente possa fazer para resolver esse problema de ter que julgar primeiro uma ação que está menos avançada do que a outra? Como que a gente pode resolver isso? Olha, gente, o Código de Processo Civil dá a esse problema uma solução parcial. Porque no capítulo da oposição, no Código de Processo Civil, tem um artigo expresso relacionado à oposição, e mais especificamente à oposição autônoma, que vai dizer que o juiz poderá suspender. Era isso que vocês estavam imaginando? O juiz poderá suspender o processo principal por até 90 dias. Por até 90 dias. Para permitir que neste período a oposição avance e alcance o mesmo estágio, a mesma fase, o mesmo momento processual que a lide originária. 90 dias. Quer dizer, é uma solução mais ou menos evidente, mais ou menos óbvia. Se nós temos duas ações, uma lá na frente e outra aqui atrás. Só que a que está atrás precisa ser julgada primeiro, nada mais óbvio do que paralisar a que está na frente para permitir que a outra avance e ambas se emparelhem. É a solução prevista no nosso ordenamento jurídico. Agora, por que ela é uma solução parcial? Não sei se vocês percebem. Porque o código só permite a suspensão, e aqui ele é taxativo, só permite a suspensão da lide principal por até 90 dias. O que, do ponto de vista processual, não sei se vocês concordam, e nos tempos de hoje, não é um prazo dos mais extensos, né? Eu não sei se nos anos 70, quando o Código de Processo Civil entrou em vigor, esse prazo era considerável, mas hoje em dia 90 dias. É muito provável que nesses 90 dias, gente, a oposição ande isso. Né? E não emparelhe, não alcance a mesma fase da lide principal. Bom, duas observações importantes. Primeira observação, se o prazo de 90 dias, apesar de curto, for suficiente, o que eu chamo de suficiente? Se ele for tal que permita a oposição avançar e alcançar a mesma fase, e alcançar o mesmo estágio que a lide principal, quer dizer, imaginem dois cavalos correndo, um lá na frente e outro atrás. Se a gente parar o da frente e em 90 dias o outro alcançar e eles emparelharem, vai ser uma maravilha. Por quê? Porque se eles emparelharem, se eles alcançarem a mesma fase, sabem o que o juiz pode fazer nesse momento? Lembrando que os dois processos correm na mesma vara. O juiz finalmente pode agora reuni-los, alcançaram a mesma fase, reuni-los e proferir um julgamento conjunto. Então, apesar da autonomia, apesar da independência, se o prazo de 90 dias tiver sido suficiente, o juiz reúne para julgamento conjunto e o problema está resolvido. Tá? Só fazer uma observação interessante, que alguns alunos têm me perguntado.
Se vocês derem uma olhada no Código de Processo Civil, no artigo 265, o artigo 265 é um artigo famoso porque ele enumera hipóteses em que um processo pode ser suspenso. Tá? Então, se vocês consultarem lá o 265, tem um rol de situações, a morte de uma das partes, a morte do seu advogado, papapá, tem lá uma infinidade de situações. Perda da capacidade processual. Causas que permitem a suspensão do processo. E entre essas causas, uma delas é exatamente existir uma outra ação em andamento que seja prejudicial ao andamento da que nós temos em mãos. Então, uma das causas para suspender o processo é existir uma outra ação prejudicial em andamento. E o 265 permite a suspensão do processo por até 1 ano. Então, alguns alunos têm me perguntado, professor, em vez de 90 dias, como você está explicando aí, o juiz não poderia suspender o processo principal por 1 ano, com base no 265 do Código de Processo Civil? Entenderam a pergunta? E a resposta só pode ser não, por conta de um princípio geral do direito, eu diria, de que quando há regra específica, quando há regra especial a respeito de um determinado assunto, ela prevalece sobre a regra genérica. O artigo 265, gente, trata da suspensão de maneira genérica, de maneira geral, permitindo a suspensão por até 1 ano. Tá? Acontece que, dentro do capítulo da oposição, existe um artigo específico que fala em até 90 dias. Então, é claro que essa suspensão de 90 dias prevalece quando o assunto for oposição. Né? Tem lógica, né? 90 dias. 90 dias é o que o juiz pode suspender o processo principal. Bom, o código, gente, para aqui. Diz que pode suspender por até 90 dias, depois pode reunir as ações, etc. Agora, o código não entra em detalhes, o código não explica a pergunta que nesse momento vocês devem estar se fazendo. Que é a pergunta mais óbvia que pode existir, que é assim, e se o prazo de 90 dias for insuficiente, como aliás é provável que seja, para que a oposição alcance o mesmo estágio, possibilitando a reunião de ações. Como que o juiz deve se comportar nessas circunstâncias? É aqui que a coisa fica mais interessante. É aqui que eu tenho que me aprofundar com vocês. Claro que existe essa possibilidade. Gente, não tem alternativa. A solução só pode ser uma, que é a seguinte. Tem 2 ações em andamento. A principal, que já vinha correndo de início, e depois veio a oposição. Nós tentamos suspender a principal por 90 dias para permitir que elas alcançassem a mesma fase e pudessem ser reunidas. Se isso não for possível, passados 90 dias, o juiz não pode mais segurar o andamento da ação principal. A lei impõe 90 dias como prazo máximo. O que significa dizer que, após 90 dias, a ação principal tem que prosseguir. Paciência. O que significa dizer que, passados 90 dias, como o processo já estava em fase de instrução e julgamento, e não podendo mais o juiz segurar o andamento da ação principal, ele vai ter que julgá-la primeiro. O que significa dizer, gente? Nesta hipótese, a lide principal e a oposição não poderão ser julgadas numa sentença só. O juiz irá ter que, infelizmente, não tem jeito, proferir 2 sentenças. E qual sentença ele terá que proferir primeiro? Qual dos 2 processos estava mais adiantado? O principal. Então vejam que ele vai ter que julgar primeiro o processo principal, proferindo uma sentença, e depois, mais tarde, oportunamente, tempos depois, ele vai ter que julgar a oposição.
Agora, o que complica nessa solução, nessa hipótese? É que tanto a lide principal quanto a oposição disputam, versam sobre o mesmo bem, sobre o mesmo interesse. Ok? Agora vem o ponto mais importante, gente. Se vocês não entenderem isso, vocês não vão resolver. Agora, muita atenção. Todos vocês estão de acordo que quando o juiz dá uma sentença entre duas pessoas, ele vai dizer, dentre aquelas duas pessoas, qual tem razão. O juiz não vai dizer, ou não vai examinar o direito daquelas duas pessoas em relação aos demais membros da humanidade. O juiz só vai dizer quem tem razão entre o autor e o réu. Estou certo ou estou errado? Ok? Então, vamos examinar todas as possibilidades, todas as alternativas. Vocês concordam, por exemplo, que o juiz pode primeiro decidir, julgar a lide principal procedente? É uma das alternativas. Como é que a gente lê essa sentença? Como é que a gente interpreta? Que na disputa entre A e B, entre a pretensão de A e a pretensão de B, qual das duas prevalece? Se ele deu pela procedência? A do autor, a de A. Vejam que o juiz não está avaliando a pretensão de A em relação a outras pessoas do mundo. É entre A e B, ganha A. Prefere A. Entre A e B. Ok? A oposição, enquanto isso, vai se desenvolvendo e, alguns meses depois, alguns anos depois, vai vir para o juiz julgar a oposição, na qual estará em jogo uma pretensão nova que não integrava a lide anterior, que é a pretensão de quem agora que o juiz vai ter que avaliar? A do opoente C. Pode ser que o juiz acabe julgando, por exemplo, a oposição improcedente. Ora, como é que a gente concilia essas duas sentenças? Com quem o bem vai ficar ao final? Bom, se o juiz deu pela improcedência da oposição, é porque não é de seu bem. Ficaria entre A e D, mas entre A e B ele já se pronunciou dizendo que prefere a pretensão de A, portanto é com A que o bem vai permanecer. Ótimo. É uma das possibilidades. Tudo bem? Agora, vocês concordam também? Vamos ver. Isso. Imaginem vocês agora que a lide principal seja julgada improcedente. Também é uma possibilidade. Significa o quê? Como ler essa sentença? Que entre A e B prevalece o direito de B. Pode ser que mais tarde o juiz dê pela improcedência da oposição. Como ler essas, como conciliar as duas sentenças? Bom, se era improcedente a oposição, significa que o bem não é de C. Restaria a disputa entre A e B, mas entre A e B o juiz já disse que prevalece B, é B que fica com o bem. Como é possível que o juiz dê pela improcedência da lide originária e mais tarde acabe julgando procedente a oposição? Como organizar essas duas sentenças? Bom, enquanto estavam em disputa apenas as pretensões de A e B, o juiz, entre esses dois, entendeu que prevalece a pretensão de B. Mas quando entra na parada a pretensão de C,
é ela que prevalece, então é com C que o bem vai ficar. É curioso, né? Dá quase para fazer um ranking aqui, quer dizer, quem é que ficou em primeiro lugar? De quem é a medalha de ouro nessa disputa? De C. C ganhou de todos. Né? Mas se C desistisse, se C não quisesse o bem, se C abrisse mão do bem, quem seria o segundo colocado? Entre A e B, é B que tem mais direito. Agora, gente, aqui a gente tem que abordar uma questão que é a mais problemática. Parem um minutinho. Eu, no começo da aula, e na aula passada, eu disse para vocês que o ideal, a melhor solução, seria que o juiz pudesse julgar oposição e lide principal numa única sentença, porque aí ele já mataria tudo numa sentença só. Quando o juiz faz isso, quando ele consegue julgar as duas coisas numa sentença só, nós vimos que é juridicamente impossível que ele julgue procedente a oposição e procedente a lide principal. Não dá para ele julgar as duas coisas inteiramente procedentes. Isso seria um absurdo jurídico, seria uma contradição. Porque para ele acolher integralmente a oposição, ele não pode acolher integralmente a lide principal. Então, quando o juiz dá uma sentença só, uma sentença única, é impossível a dupla procedência. Agora, se o prazo de 90 dias, como nós estamos vendo, não for suficiente no caso da oposição autônoma, o juiz não vai dar uma sentença só. Ele vai ter que dar duas sentenças. E pior, ele vai julgar primeiro qual das duas? A lide principal. O que significa dizer, é possível que ao proceder ao julgamento da lide principal, isto é, examinando tão somente as pretensões dos dois aqui, o juiz dê pela procedência da lide principal? É possível. Como é que a gente lê essa primeira sentença, essa sentença inicial? Que na disputa entre A e B, ganha A. A pretensão de A é mais forte que a de B. Vejam que, agora é muito importante, vejam que nessa lide originária, nessa primeira sentença que o juiz dará, ele não se pronuncia, ele não dá um pio sobre eventuais direitos de C, até porque C não é parte. Pois bem, meses depois, vem a oposição para ele julgar. E a oposição traz uma novidade, vamos dizer. Qual? A pretensão de C. Vai poder o juiz, meses depois, ao julgar a oposição, entender que o direito de C prevalece sobre o dos outros dois? Agora vai. Caso em que ele vai dar pela procedência da oposição. Como conciliar essas duas sentenças, gente? Fácil. A primeira sentença foi dada numa disputa apenas entre duas pessoas, A e B, e entre eles vencia A. Mas quando entra na disputa os direitos de C, são eles que prevalecem. Lembrem, a coisa julgada só faz lei entre as partes. Tá? Vejam que essa dupla procedência só foi possível porque, em vez de dar uma sentença só, o juiz se viu na contingência de ter que dar duas sentenças, porque o prazo de 90 dias não permitiu a reunião de processo. Professor, essa segunda sentença não afronta a coisa julgada? Não desrespeita a primeira sentença? Absolutamente não, porque as partes não são exatamente as mesmas. A segunda sentença examina uma pretensão que não fora examinada pela primeira. Vocês entendem? Claro, todas essas dificuldades poderiam ser resolvidas se o prazo de 90 dias fosse suficiente. Mas nem tudo que a gente quer
A gente consegue resolver. Tudo bem, gente? Deixa eu levantar para vocês duas perguntinhas que eu acho que podem ser esclarecedoras, que podem ser importantes, sobre a oposição autônoma, antes da gente mudar de assunto. Vamos ver se vocês conseguiriam acertar a seguinte questão, a seguinte pergunta. Imaginem vocês imaginem a ação principal e a oposição. Oposição autônoma. Ação principal e oposição. Vamos imaginar que a primeira tem um resultado qualquer, o resultado que vocês quiserem, sei lá, improcedência. Tanto faz. Bom, se foi improcedente a primeira sentença, a que julgou a lide principal, vocês sabem, ainda é possível ao autor apelar, né? Quem tem interesse de apelar, aliás, é o autor, porque a sentença, naturalmente, foi de improcedência. Vamos dizer que ele apela. Então, o autor apela. E a apelação vai ter lá o seu curso, vai ter lá o seu processamento, né? Pode demorar alguns meses para ser julgada. Vamos imaginar, tentem acertar essa pergunta, que enquanto a apelação está em trâmite, apelação no processo 1, enquanto ela está em trâmite, o juiz julga o processo 2 e dá pela procedência do processo 2, dizendo que entre os 3, quem tem mais razão é o opoente C. E mais, vamos imaginar que esta segunda sentença transite em julgado. Isto é, contra esta segunda sentença, nem A nem B apelem. A minha pergunta é, senhores futuros juízes desembargadores, como é que vocês fazem, como é que vocês julgam, o que vocês entendem que vai acontecer com a apelação interposta no primeiro processo contra a primeira sentença? Será que todo mundo consegue enxergar que essa apelação terá ficado prejudicada? Por que prejudicada? Então vamos, o mais importante é o raciocínio aqui. Apagou aqui o B. Vejam, o que a primeira sentença nos disse? Que entre A e B, quando A e B estavam disputando o bem, o juiz deu pela improcedência, portanto diz que B ganhava. B ganhava. E A não se conformou. O A fez um recurso dizendo, não é possível que entre A e B ganhe B, eu tenho mais direito. E ele apela. Só que depois sobrevém uma nova sentença dizendo, mas na verdade não é nem A nem B que vai ficar com o bem. Quem tem mais direito dos 3 é o C. E com isso, contra essa sentença não há recurso. Significa que os demais litigantes se conformam. Se os demais litigantes se conformaram com essa sentença, o bem é de C. Vai ficar com C. Não adianta mais o tribunal querer decidir entre A e B, só quem fica com o bem. Né? Essa apelação terá ficado prejudicada. Deu para entender por quê? Uma outra questão que eu acho que pode ser muito interessante para nós é a seguinte. Vamos apagar aqui. Desde que nós começamos a estudar a oposição, gente, eu disse para vocês observarem sempre que a oposição pressupõe uma disputa
disputa, quer dizer, só cabe oposição quando a coisa for litigiosa. E por quê? Só cabe oposição quando houver disputa entre duas pessoas, duas ou mais pessoas a respeito de um bem, e vier o opoente, o terceiro, querendo entrar na briga. Não é isso que eu expliquei para vocês? E eu disse mais, espero que vocês se lembrem. Essa é a razão pela qual o opoente, quando vier com a sua oposição, precisa colocar no polo passivo da oposição tanto o autor quanto o réu da lide originária em litisconsórcio necessário. Por quê? Porque A e B estão disputando o bem. Então, para que C tenha êxito em ele ficar como bem, é preciso que ele afaste tanto as pretensões de A quanto as pretensões de B, o que exige que eles sejam ambos incluídos no polo passivo em litisconsórcio necessário. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque vejam o que pode acontecer de interessante. Vamos imaginar que na ação de A contra B, na lide originária, o juiz dê pela improcedência. Pode ser qualquer resultado, mas é pela improcedência. Tá? Vocês concordam que o A ainda pode apelar. E se ele apela, vocês continuam que A e B, vocês concordam que A e B continuam disputando o bem. Enquanto isso, a oposição está em andamento. Vamos supor que o tribunal julgue essa apelação e negue provimento à apelação. Bom, ainda assim, o A pode opor, por exemplo, recurso especial ou recurso extraordinário. E se ele fizer isso, continua existindo a disputa entre A e B. Todos de acordo? Mas pode acontecer, gente, e esse é o ponto que me interessa chegar, pode acontecer que a oposição demore tanto para ser julgada, tenha um trâmite tão lento, que a sentença proferida no primeiro processo acabe transitando em julgado. Pode acontecer, né? Então vamos imaginar que, ultrapassados os recursos, a sentença de improcedência acabe transitando em julgado. É uma das possibilidades. Bom, se isso acontecer, das 3 pessoas que disputavam o bem, uma estará definitivamente eliminada. Qual? Se já existe contra A, na disputa entre A e B, uma sentença transitada em julgado, dizendo que a pretensão de A não pode ser acolhida, então A está eliminado da disputa. Vai sobrar o B ou o C, cuja pretensão ainda não foi examinada. Isso significa dizer que, se o juiz não tiver julgado a oposição ainda nesse momento, sabem o que o juiz pode fazer na oposição? Excluir do polo passivo agora, tirar do polo passivo, da oposição, o A. Porque com ele o bem não pode mais ficar. Porque já existe contra ele uma sentença transitada em julgado. Mas, gente, não sei se eu fui claro aqui. O juiz só pode fazer isso na oposição, excluir um dos litisconsortes necessários, se a sentença ou o acórdão na lide originária tiver o quê? Só se ele tiver transitado em julgado. Se não, não. Se tiver algum recurso pendente, agravo regimental contra despacho denegatório, recurso extraordinário, enquanto houver algum recurso pendente, todos têm que permanecer. Só quando houver de fato o trânsito em julgado, aquele que perdeu pode ser eliminado. Tudo bem? Interessante, né? As complicações, vamos dizer, as decorrências da oposição autônoma.
que evidentemente não ocorrem quando a oposição for interventiva, porque aí é um processo só. Tudo bem? Bom, com isso a gente se aproxima do fim da oposição. O que falta eu abordar com vocês a respeito do procedimento? Uma coisa muito importante e muito interessante é a seguinte: a oposição seja de que tipo for, seja ela interventiva ou autônoma, tem natureza jurídica de uma nova ação. Gente, não me vão confundir, hein? A oposição é sempre uma nova ação. O que pode acontecer é ela criar ou não um novo processo, mas ela é sempre uma nova ação do opoente contra os opostos em litisconsórcio necessário. Tá? Então ela é sempre uma nova ação, seja ela interventiva, seja ela autônoma. Sendo uma nova ação, caso o juiz a receba, o juiz vai ter que mandar fazer o que com os opostos quando entra a oposição? Os opostos precisam ser citados para a oposição. Tá? A necessidade de citação dos opostos. Então, sei lá, está lá andando o processo principal, no qual o réu já precisa ter sido citado. Só cabe oposição depois que o réu já tiver sido citado. Quando a oposição entrar, se o juiz receber a oposição, ele vai mandar citar os opostos. Tá? Que agora, então, terão oportunidade de contestar a pretensão de C. A pretensão que C está apresentando em juízo. No começo da aula, eu falei para vocês, dei exemplo para vocês de uma pergunta que, se eu fosse examinador de concurso, eu faria, que era aquela pergunta de qual recurso, né, quando o juiz rejeita a oposição. Agora, eu vou dar exemplo para vocês de uma pergunta que, se eu fosse examinador de concurso, eu jamais faria. Eu acho uma pergunta que seria profundamente infeliz, e vou explicar as razões. Eu acho que seria muito infeliz da parte do examinador, num teste, perguntar o seguinte: qual é o prazo que os opostos citados terão para oferecer contestação? Citados os opostos, que prazo que eles terão para oferecer contestação? 15 dias? 30? 60? 45? Ou nenhum? Nenhuma das anteriores? O que é que vocês responderiam? Por que eu acho que essa pergunta seria muito perigosa e muito infeliz? Porque eu acho que, assim, no dia da prova, muitos candidatos que não estudaram um processo civil muito, não são estudiosos, iriam olhar para esse teste e falar: bom, para mim, prazo de contestação só existe 15 dias. E iriam, sem muita dor de cabeça, assinalar 15 dias. Certo? Ao passo que muitos alunos estudiosos, dedicados, preparados, iam olhar para esse teste com uma certa desconfiança, iriam pensar: opa, se é uma oposição, então no polo passivo existe um litisconsórcio necessário.
Ah, mas a pergunta não diz se os advogados dos litisconsortes são iguais ou são diferentes. Ora, mas se trata de uma oposição, isso significa que A e B não podem ter o mesmo advogado, porque já existe entre eles um litígio anterior, no qual eles disputam o mesmo bem. Forçosamente, eles têm que ter advogados diferentes, vocês concordam? Porque eles são autor e réu da lide principal. Ora, se nós, o bom aluno, o estudioso vai pensar, se nós temos um litisconsórcio com advogados diferentes, eu me lembro do artigo 191 do Código de Processo, que diz que o prazo é em dobro. Então, muitos bons alunos vão responder 30 dias. Pois bem, quem é que terá acertado? Quem assinalou? 15. Por quê, professor? Porque existe no capítulo da oposição, olha o perigo, existe no capítulo da oposição um artigo específico, é o artigo 57, artigo 57, o artigo 57, que vai dizer, especificamente, citados os opostos, eles contestarão em 15 dias. Há, portanto, um artigo específico. E nós acabamos de ver, quando há artigo específico, ele prevalece sobre a regra geral do artigo 191. Então, a regra do litisconsórcio com advogados diferentes não prevalece, porque tem um artigo específico dizendo que, havendo oposição, o prazo de contestação dos opostos é de 15 dias. Então, por que essa pergunta seria uma pergunta perigosa no concurso? Porque muita gente acertaria os 15 dias, não porque conhece o artigo 57, não porque conhece o capítulo da oposição, mas porque chutou 15 dias e acertou. Após que muita gente erraria, apesar de estar bem preparada em processo civil. A resposta correta é, o prazo de contestação é de 15 dias. Só que eu posso fazer agora uma outra pergunta. E se a pergunta, em vez de indagar do prazo de contestação dos opostos, a pergunta for a seguinte: caso a sentença seja favorável ao opoente e desfavorável aos opostos, A e B, que prazo os opostos terão para apelar? Para contestar, nós vimos 15 dias. E para apelar? Eu vou dar uma dica, que não é nenhuma dica, é praticamente uma resposta. O artigo 191, que é geral, diz: havendo litisconsortes com advogados diferentes, todos os prazos contam em dobro. Isso é o que diz o 190. Todos os prazos contam em dobro. O artigo 57, que é a regra especial, que é a regra específica, diz: o prazo de contestação dos opostos é de 15 dias. Então eu pergunto a vocês, qual é o prazo que os opostos têm para apelar? Em dobro. Em dobro. Por que em dobro? Porque o prazo especial, a regra especial, é uma regra especial apenas para a contestação. Não existe regra especial quanto aos demais prazos. E, portanto, em relação a eles, aplica-se a regra geral. Tá? A regra especial é só para contestação. Os demais prazos em dobro. Tá. Claro que antes que alguém me pergunte, quando eu falo que o prazo de contestação é especial, é o prazo de contestação e de todas as outras peças a ela vinculada. Por exemplo, se eu perguntasse de reconvenção, qual é o prazo para reconvir?
Teria que ser 15 dias, porque a reconvenção tem que ser apresentada junto com a contestação. Ótimo. E com isso, nós finalmente teremos concluído o tema da oposição, que tinha ficado faltando da aula passada, e com isso concluímos o exame que nós vínhamos fazendo da quarta e penúltima forma de intervenção de terceiros. Então, se eu não estou enganado, nós já estudamos assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo e agora a oposição. O que falta? O que falta? A quinta e última forma de intervenção, que é a nomeação à autoria. Nomeação à autoria. Nomeação à autoria. Que é, de longe, a mais rara das 5 hipóteses de intervenção de terceiros. Por que mais rara? Porque ela só cabe numa hipótese muito específica, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês vão passar no concurso, vão ter a carreira de vocês, vão se aposentar pela compulsória e não vão encontrar um caso real de nomeação à autoria. Por causa disso, né? Ela só cabe num caso muito específico. Qual é esse caso, professor? Quando que cabe a nomeação à autoria? Para vocês entenderem a nomeação à autoria, seria preciso que vocês soubessem distinguir bem entre posse e detenção. Posse e detenção. O professor não lembra a diferença entre posse e detenção. O que eu faço? Bom, só para lembrar, existem relações que a pessoa tem com uma coisa que são protegidas e existem relações que uma pessoa tem com a coisa que não são protegidas. As que são protegidas recebem o nome de posse, as que não são protegidas recebem o nome de detenção. E aqueles juristas alemães, primeiro Savigny, depois Schelling, escreveram as suas teorias exatamente para permitir ao juiz e às pessoas distinguir e identificar quando há posse e detenção. Agora, não tem cabimento nós estudarmos aqui, nesse momento, qual é a diferença, a teoria de Savigny e a teoria de Schelling. Para mim é suficiente se vocês acertarem o seguinte. Imaginem um sítio. Uma chácara, uma fazenda. E imaginem que ali exista um caseiro contratado pelo titular do bem para cuidar da coisa, mediante paga, ao final do mês. Acertem, por favor. Um caseiro tem posse ou detenção? Detenção. Se vocês sabem isso, é o suficiente para fins de processo e para fins de entender nomeação à autoria. Aquele que, digamos, tem consigo uma coisa, mas obedecendo a ordens e instruções alheias, não tendo perfeita liberdade para usufruir dessa coisa, não tem posse, tem mera detenção. É o que acontece com os caseiros, com os empregados, com as pessoas que têm uma coisa consigo em observância e em obediência a ordens e instruções alheias. Esses não são possuidores, mas apenas detentores. O caso mais clássico é esse do empregado, do caseiro, etc. Tudo bem? Professor, o que tem isso a ver com nomeação à autoria? Que, afinal de contas, é o nosso assunto. Vamos imaginar uma situação concreta. Imaginem um terreno cujo titular seja A. O terreno é de A. É A que tem posse. Tá? Ele que cuida, ele que mora. Vamos imaginar que o A tire férias aí, um período, e resolva viajar para a Europa. Tá? Então vai ficar, sei lá, não sei quantos dias na Europa. Então ele vai viajar. Tá?
Estão vendo aqui ele indo viajar? Vai viajar. Enquanto ele está fora, imaginem que o terreno dele venha a ser esbulhado por um grande invasor de terras da região, que é B. Então, B esbulha. B é o esbulhador. B é o esbulhador. Bom, B. Agora, muito importante. Bom, isso significa dizer que quando A voltar de viagem e encontrar B ali dentro, ele pode mover, se ele quiser reaver o terreno, pode mover contra B uma ação de reintegração de posse. Todo mundo de acordo? Mas vamos imaginar um complicador aqui. Vamos imaginar que depois que B esbulhou, se instalou na coisa, consumou a invasão, consumou o esbulho. Ele, B, tem a seguinte iniciativa. Como ele é um grande invasor de terras, ele precisa invadir outros imóveis da região. Então, o que ele faz? Ele pega um empregado dele, um capataz, um caseiro, um preposto, alguém da sua confiança, e deixa essa pessoa cuidando do terreno que ele invadiu. Vamos chamá-la de C. Deixa ali cuidando. As suas ordens, ao seu cuidado, cumprindo as suas orientações e as suas determinações. Então, vocês entenderam? O sujeito invadiu. B é o invasor e esbulhador. Depois que ele consuma a invasão, ele precisa fazer outra coisa, ele deixa ali, põe ali um empregado dele, cuidando do sítio. Tá? Antes de avançar, senhores advogados, quando A voltar de viagem, contra quem ele deve corretamente ajuizar a ação de reintegração de posse, vocês acham? É contra B ou é contra C? Já seria uma boa pergunta. B ou C? Gente, evidentemente contra B. Professor, mas é C que está... C é um empregado, gente. Se B quiser, B troca C por outro. Muda de empregado. Quem tem o poder de fato sobre a coisa é B. Pode ser que ele não esteja lá fisicamente, mas é ele que manda no imóvel, digamos. É ele que detém ele é o esbulhador, ele é o invasor. Então a ação possessória correta é de A contra B. Isso sim seria correto. É contra o invasor, é contra quem está ali com o poder de fato sobre a coisa. Mas vocês concordam comigo que se A voltar de viagem e não fizer uma pesquisa, uma verificação, uma averiguação adequada dos fatos, ele pode ter a falsa ideia, a falsa impressão de que o invasor é C. Porque como é que às vezes ele não tem como saber que C é um caseiro. Quando ele chegar ali no imóvel, quem ele encontra lá dentro é C. E pode ser que sem uma pesquisa melhor, sem uma averiguação melhor, ele acabe movendo a ação possessória, não contra a pessoa correta, mas contra C, que é o caseiro. Caseiro. Pode acontecer isso. E isso pode ocorrer tanto em relação à possessória, quanto em relação a uma ação de reparação de danos. Ele pode mover uma ação de reparação de danos por invasão contra o empregado, contra o caseiro, contra aquele que está cumprindo as ordens de outrem. Entenderam? Então, pois bem, se a ação for movida desse jeito que está na lousa, de A contra C, ela padecerá de um vício grave. Qual é o vício que vocês estão constatando nessa ação de A contra C? O réu é parte ilegítima. Porque não foi ele que praticou o esbulho, nem foi ele que causou os danos. Ele fez isso amando por conta de terceiro e na condição de preposto, de detentor, de alguém que está apenas observando ordens alheias. Então, essa ação padece de um vício de ilegitimidade passiva.
É a primeira coisa que eu queria que vocês percebessem. E de legitimidade passiva porque C é detentor, preposto. E não o responsável pelo ato. Bom, tá bom. Vamos além, vamos dar um passo a mais agora, acompanhe meu raciocínio. O juiz, coitado, não tem a menor condição de saber, quando a inicial chega para ele, que C é um preposto, é um caseiro. O juiz não conhece o terreno, não conhece nem A, nem B, nem C, o juiz não conhece nada. Na cabeça do juiz, se o autor está movendo ação contra C e se os fatos estão bem descritos, o juiz vai dar o cítice, sem saber que o réu é caseiro. Tá? Então, o juiz vai mandar citar o caseiro, sem saber que ele é caseiro. Claro, se o juiz soubesse que ele era caseiro, o juiz já mandaria emendar a petição inicial, mas o juiz não sabe. Então, o juiz dá o cítice. E o oficial de justiça sai e cita o caseiro, que é parte ilegítima. Tá? Agora, muito importante aqui, gente. Prestem bastante atenção. De maneira geral no processo civil, não estou falando dessa hipótese, mas de maneira genérica, quando a ação é movida contra um réu que é parte ilegítima, e esse réu é citado, mesmo sendo parte ilegítima, ele deve contestar. Até para poder, exatamente na sua contestação, arguir e informar o juiz da sua ilegitimidade. Então, quando existe o problema da ilegitimidade passiva, o réu citado deve contestar e, preliminarmente, em letras garrafais, esse réu vai colocar lá, preliminarmente, sou parte ilegítima. É isso que acontece quando a ação é movida contra um réu que é parte ilegítima. Agora, muito cuidado. No caso específico de ação movida contra preposto, detentor, caseiro, especificamente nesse caso, daí a raridade da nomeação à autoria. Não é em qualquer caso de legitimidade passiva, mas apenas quando o réu tiver essas qualidades que eu pus aqui na lousa, em vez de ele contestar, arguindo a sua ilegitimidade, ele deve tomar uma outra providência. Citado, ele deve fazer a nomeação à autoria do verdadeiro responsável pelo ato. Que ato? O ato de esbulho, ou o ato causador de danos, etc. Então, se vocês moverem uma ação possessória ou de reparação de danos contra um preposto, detentor, caseiro, sem saber, quando ele for citado, em vez de ele contestar, arguindo a sua ilegitimidade, não, ele deve fazer a nomeação à autoria. Então, gente, primeira coisa, deixa eu ver se eu fui claro. É sempre que houver ilegitimidade que cabe a nomeação à autoria? Não. É só nesse caso específico do preposto, do detentor. E em que consiste, afinal de contas, essa nomeação à autoria? O que ela é? O que ela significa? Fácil. É uma petiçãozinha feita pelo réu, em que ele vai explicar exatamente isso, Juiz Excelência. Eu sou um caseiro. Estou sendo citado aqui e tal. Sou um preposto. Estou no imóvel não de maneira autônoma, por minha vontade, digamos assim, não fui eu que invadi, não fui eu que... Mas eu fui ali, tem aqui um contrato de trabalho, eu sou um preposto, eu sou um caseiro, eu sou um detentor. E, sobretudo, o que é mais importante, estou ali por conta, amando, contratado por B. Daí o nome dessa figura de intervenção de terceiros. Nomeação. Nomear é dar nome. Nomeação à autoria. Dar nome ao autor.
Professor, mas não é o réu que está fazendo a nomeação autoria? Por que chama nomeação a autoria? É, porque não é, aqui nós não estamos falando de autoria da ação, né? É autoria do ato lesivo. Então, nomeação autoria é dar o nome do autor, identificar quem é o autor do ato lesivo. Que, como vocês estão percebendo, é sempre feito pelo réu, porque pressupõe que esse réu seja parte ilegítima, porque tenha esta condição que eu estou explicando para vocês. Tá? Então, em vez de já contestar, arguindo a sua ilegitimidade, ele faz a nomeação à autoria. Dizendo quem é o responsável, numa petição. Tudo bem? Antes de avançar, professor, mas na prática, o empregado, o caseiro, o preposto, vai fazer uma petição nomeando o patrão, responsabilizando o patrão? O legislador pensou nisso, se preocupou com isso, porque de uma certa forma, não sei se vocês estão percebendo, na nomeação à autoria, o empregado aponta o dedo para o patrão. Ele não é que ele delata, não estamos falando de crime, mas ele indica o patrão. O legislador percebeu com muita razão que pode ser que ele fique um pouco atemorizado, um pouco constrangido, um pouco que ele resista um pouco a fazer a nomeação à autoria, dada a sua condição de empregado. Então, vem o legislador, para afastar qualquer dúvida, e diz o seguinte: quando o sujeito é empregado, quando ele está nessas condições, a nomeação à autoria não é uma faculdade, não é um ônus, não é um direito. A nomeação à autoria é uma obrigação. O réu, nessas condições, é obrigado a fazer a nomeação à autoria, sob pena de, não o fazendo, responder por perdas e danos, diz o Código de Processo Civil. Tá? Então, o empregado não precisa ficar constrangido, porque ele vai dizer para o patrão: sou obrigado, tem lei, senão eu respondo por perdas e danos. Tá? Então, a nomeação à autoria é obrigatória, sob pena de perdas e danos. E em que prazo o réu deve fazer a nomeação? É nesse mesmo que vocês estão imaginando. Qual é o prazo para o réu fazer a nomeação à autoria quando ele é citado? O prazo de contestação, prazo de resposta. Prazo de contestação. E é claro, então, que a gente tem que responder uma outra pergunta fundamental aqui, que é a seguinte: tá certo, é no prazo de contestação, professor, entendi. Mas o réu que nomeia a autoria já deve também contestar, concomitantemente, simultaneamente? E a resposta só pode ser não. E por que que não? Gente, se ele está fazendo a nomeação à autoria, ele está explicando para o juiz que ele é parte ilegítima, que o verdadeiro legitimado é outra pessoa, e evidentemente ele vai pedir para o juiz para ser substituído. Não é? Substituído. E, de fato, se a nomeação à autoria for adiante, se verificar que é aquilo mesmo, sai aquele réu e entra um outro no lugar. Então, não faria sentido esse réu que está pedindo para ser substituído, e que pode ser substituído, já apresentar contestação. Seria um trabalho inútil se mais tarde, de fato, ele vier a ser substituído. É claro que, então, nós vamos ter que responder uma outra pergunta, que vocês já devem estar imaginando, que é a seguinte:
Ah, professor, mas ele não estaria correndo um risco? Por exemplo, e se a nomeação ou autoria que ele fizer for indeferida, não for adiante, não for aceita, etc.? Como é que ele faz se ele não tiver contestado? Ele não terá perdido o prazo de contestação? Entenderam a pergunta? Quer dizer, eu faço de novo. O réu é citado. Ele é obrigado a fazer a nomeação ou autoria, acabamos de ver. Mas eu disse para vocês, ele deve fazer a nomeação ou autoria, mas não deve ainda contestar, porque existe a possibilidade de ele ser substituído. Né? Agora, a pergunta é, e se ele não for substituído? Se o juiz não deferir, se acontecer alguma coisa em que a nomeação ou autoria não vá adiante, então aquele réu vai ficar no polo passivo. E tendo ficado no polo passivo, ele não terá perdido o prazo de contestação? Uma vez que ele não contestou ainda, só fez a nomeação autoria? Não, porque, muito importante a palavra que eu vou usar agora, é uma palavra técnica, a nomeação autoria, mesmo indeferida, interrompe o prazo de contestação. Interromper, naturalmente, vocês sabem o que significa. Né? Não é a mesma coisa que suspender. Significa que se a nomeação autoria, ao final, não for adiante e for indeferida, e aquele réu permanecer no polo passivo, a ele será devolvido integralmente, isso é o significado de interromper um prazo, será devolvido a esse réu integralmente o prazo de contestação. Repito, caso ele permaneça no polo passivo. Tudo bem, né? Ótimo. Então, assim, o réu não precisa se preocupar, o réu originário, porque de duas, quando ele faz a nomeação de duas, ou ele vai ser excluído, substituído, ou ele vai ser mantido, mas se for mantido, ele vai receber de volta na íntegra o prazo de contestação. Caso em que, recebendo na íntegra o prazo de contestação, se ele for um sujeito minimamente coerente, a hora que ele contestar, o que provavelmente ele vai alegar como principal tese de defesa? Preliminarmente, eu sou parte ilegítima. Isso mesmo. Mas então, vamos lá. A nomeação à autoria, gente, tem uma particularidade em relação a todas as outras hipóteses de intervenção de terceiros. A nomeação à autoria, quando feita, precisa ser aceita pela parte contrária. Então, cabe ao juiz ouvir o autor no prazo de 5 dias, para que o autor manifeste se aceita ou não. A nomeação à autoria só vai adiante se o autor aceitá-la. É diferente, por exemplo, da assistência. A assistência, o terceiro pode entrar, e para ele entrar, ele precisa preencher os requisitos, mas não precisa ser aceito propriamente. Nem a denunciação, nem o chamamento, nem a oposição. A nomeação precisa ser aceita. Por quê? Aqui tem uma coisa importante, aqui a gente precisa parar um pouquinho. Gente, a nomeação à autoria, se vocês pararem para pensar, é muito diferente das figuras anteriores de intervenção. Por quê? Em todas as figuras anteriores, em todas, o terceiro vinha para o processo, era admitido no processo, ou era trazido para o processo, e com isso aumentava o número de participantes daquele processo. Então tinha as partes originárias, e aí o terceiro ou vinha espontaneamente, ou era trazido para o processo, acrescentando o número de participantes. Na nomeação à autoria, não sei se vocês estão acompanhando e percebendo, mas na nomeação à autoria não há o aumento do número de participantes. Porque é verdade, quando há nomeação à autoria, se ela for adiante,
entra um novo réu, mas entra no lugar do réu originário. Há uma substituição no polo passivo. Aqui vamos ser francos todos nós. Alguns autores falam e eu falo também. Rigorosamente, se vocês pararem para pensar, a nomeação-autoria não é bem uma figura de intervenção. De terceiro. Não é que tem um processo entre duas pessoas e um terceiro vem. A nomeação-autoria é uma forma de troca de réus, porque o réu originário, dada a sua condição de preposto ou detentor, é parte ilegítima. Ela foi tratada como intervenção de terceiros, ela está no código como uma das espécies de intervenção, mas rigorosamente não é bem intervenção, é uma troca de réus. Agora, vocês concordam comigo? Daria para trocar de réu sem o autor concordar? É aquela regra de que cabe ao autor escolher e decidir contra quem ele demanda. Então, para trocar de réu, precisa ouvir o autor. No prazo de 5 dias. É esse o prazo que a lei dá para o autor ser ouvido. E o autor, vocês vão de convir comigo? E o autor só pode ter 3 atitudes possíveis, ou 3, como se diz isso? 3 saídas. Ele pode concordar, discordar, ou qual é a terceira atitude possível no prazo? Silenciar. Silenciar. Tá? Então, ou ele concorda, ou ele discorda, ou ele silencia. Talvez a atitude mais curiosa aqui seja a seguinte: ele pode discordar. Depois a gente fala da concordância e do silêncio. Mas o autor pode não aceitar a nomeação à autoria, exigindo que a ação continue correndo contra o réu original. O autor não precisa nem justificar. Ele pode dizer, não quero, não aceito, não concordo. Caso em que a nomeação à autoria fica sem efeito, e a ação continuará correndo contra o réu originário, a quem será devolvido o prazo de contestação. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês importante, senão vocês não vão entender. Parem um minuto. Eu não sei se vocês concordam comigo que se o autor for inteligente, minimamente inteligente, quando o réu fizer a nomeação à autoria, o que esse réu vai estar dizendo? Que ele é parte ilegítima e porque ele é um caseiro. O autor, nesses 5 dias, tem que fazer o quê? Pesquisar, verificar, se colocar a par do que de fato ocorreu. Se esse autor verifica que o réu era mesmo um caseiro, um preposto, ele só vai discordar se ele for muito burro. Porque a nomeação à autoria é a oportunidade que ele tem para corrigir o vício e o erro de legitimidade passiva que ele, autor, sem saber, criou. É a oportunidade de corrigir. Então não é simplesmente concordar ou discordar pelo prazer da concordância ou da discordância. Esse prazo de 5 dias é o prazo que a lei dá ao autor para que ele dê uma verificada, né, no que de fato aconteceu. Se ele quer mesmo manter aquele réu, pensa bem. Você quer manter esse réu, que está dizendo que é caseiro, ou você quer trocá-lo por quem ele diz que é o seu patrão? Pode ser que o autor da ação, investigando, pesquisando, entenda que não, que aquele sujeito é o invasor, não é o caseiro. E aí ele discorda. Tá? Não precisa nem justificar. Se ele discorda, o juiz torna sem efeito a nomeação, mantém o réu originário, devolve a esse réu originário o prazo de contestação, e, como eu disse, provavelmente esse réu originário vai alegar o quê? Que é parte ilegítima, e aí o juiz vai ter que colher provas, provavelmente. E se verificar que ele era mesmo caseiro,
preposto detentor, o que o juiz faz? Julga o processo extinto, sem julgamento de mérito por ilegitimidade passiva, aí bem feito para o autor, que recusou indevidamente a nomeação. Azar o dele, o processo dele acabou sendo julgado extinto. Bom, o autor pode concordar. Aliás, se ele verificar que o sujeito é mesmo, que o réu é mesmo um caseiro, é a melhor atitude. Se o autor concorda, o juiz em seguida manda citar agora, citar o nomeado. Faz a citação do nomeado. Portanto, uma nova citação no processo. Já tinha havido a citação do réu, ele fez a nomeação à autoria, o autor concordou, o juiz manda citar o nomeado. Daqui a pouco nós vamos ver o que acontece, mas antes deixa eu só falar para vocês o seguinte. E se o autor silenciar no prazo de 5 dias? O que o juiz conclui do silêncio? O silêncio aqui deve ser interpretado como concordância ou discordância. Vocês sabem que o silêncio nem sempre significa consentimento. Mas nesse caso da nomeação à autoria, existe um dispositivo próprio que diz: o silêncio presume aceitação. Aceitação tácita. Tá? Então, o silêncio aqui equivale à concordância. Caso em que o juiz mandará citar o nomeado. Tá? Então, gente, são 3 possibilidades. Ou o autor discorda, e aí ela fica sem efeito, ou o autor concorda, expressa ou tacitamente no prazo de 5 dias, caso em que o juiz manda citar o nomeado. Tá? Citar já o nomeado para contestar, no prazo de 15 dias. Então, o nomeado aqui é citado para contestar. E aqui vem aquilo que eu considero uma das maiores falhas do nosso legislador. O legislador aqui comeu bola, gente. Falhou. Se equivocou, no meu modo de ver. De uma tal maneira que é um erro de tal envergadura que compromete a própria nomeação à autoria. Né, nessa cochilada do legislador. Por quê? O que ele diz? Ele diz assim, que aceita a nomeação pelo autor, o juiz mandará citar o nomeado para contestar em 15 dias, podendo, agora pasmem vocês, podendo o nomeado, no prazo de contestação, recusar também a nomeação à autoria, caso em que ela ficará sem efeito. Então vejam, deixa eu ver se eu sou claro. Primeiro, a nomeação precisa ser aceita pelo autor. Se aceita pelo autor, o juiz manda citar o nomeado. Agora, o nomeado também pode recusá-la. Ora, qual é o absurdo aqui? O nomeado, gente, está sendo citado para ser réu. Vocês já viram alguém que é posto como réu, indicado como réu, ter a possibilidade de recusar essa condição? Fazer uma petição dizendo muito obrigado, agradeço, mas não quero ser réu? Não tem o menor cabimento. Que o autor precise aceitar, ok, porque o autor é interessado em aceitar, para corrigir o erro que ele cometeu. Mas o nomeado ter que aceitar a nomeação é o fim da picada. Ele poder recusá-la. Qual é o risco que há aqui? O risco que há aqui é de que toda vez que chegue no nomeado, ele faça uma petição dizendo muito obrigado, agradeço, mas não aceito. Caso em que ela ficará sem efeito. Bom, então vejam que é uma falha do legislador. Como corrigi-la? Existe uma forte corrente doutrinária, majoritária, que vai dizer uma coisa que não está no código,
é uma criação doutrinária, no intuito de salvar a nomeação à autoria. E que vai dizer o seguinte: criação doutrinária. Se a nomeação à autoria for recusada pelo nomeado, a lei permite que ele recuse. Mas se ela for recusada pelo nomeado indevidamente, ele nomeado responderá também por perdas e danos. Se ele recusar indevidamente a nomeação à autoria, ele responderá por perdas e danos. Então, só para mostrar para vocês como funciona na prática, gente, vamos imaginar essa situação que estava na lousa aqui. Imaginem vocês que A tinha o terreno, B invadiu, botou ali um preposto. Vamos imaginar que vocês, advogados, sejam contratados por A. Vamos ver se vocês advogariam bem aqui. Vocês são contratados por A. E o cliente conta para vocês que tem C ali dentro. Dentro do terreno ele encontrou C. E vocês, sem saber que C era um caseiro, promovem a ação contra C. Mover ação errada, contra o caseiro. Tá? Sem saber. O juiz manda citar o caseiro vem e faz a nomeação à autoria de B. Momento, então, que vocês descobrem que C era um caseiro. Tá? Para surpresa de vocês, C era um caseiro. Vocês falam, puxa, graças a Deus que foi feita a nomeação à autoria, que é a oportunidade de corrigir, sanar o polo passivo. Então, o juiz consulta vocês, o que é que vocês vão dizer? Aceitamos. Aceitamos. Com o que o juiz manda citar o nomeado. Vem esse nomeado e por mero espírito de emulação, para não dizer espírito de porco, recusa. Caso em que não tem jeito. Se ele recusar, a nomeação é tornada sem efeito e a ação vai ter que prosseguir contra C. Gente, se vocês forem A, se vocês estiverem no lugar de A, e perceberem que C é um caseiro, o que é que vocês fazem? Qual seria a melhor solução nessa altura, se vocês já sabem de antemão que C é um caseiro e que vai ser devolvido a ele o prazo de contestação? Eu, se sou A, e já sei de antemão que C é caseiro, eu desisto antes mesmo dele contestar. Desisto logo. Já sei que ele é um caseiro, já sei que aquele processo não tem futuro, desisto. E em seguida, depois de desistir, agora movo uma ação, agora que eu já sei o que aconteceu, movo uma ação contra quem? Contra o verdadeiro esbulhador. E nesta ação, contra o verdadeiro esbulhador, além do pedido possessório, que outro pedido eu posso fazer contra ele? Eu posso agora acumular contra ele o pedido de perdas e danos por, no processo anterior, ele ter recusado, rejeitado indevidamente a nomeação à autoria que lhe foi feita. É assim que funciona na prática. Tá? Então, só para a gente concluir, deixa eu voltar aqui para o exemplo anterior. Ele até pode rejeitar, recusar, caso em que ela ficará sem efeito. Mas se ele recusar indevidamente, ele responde por perdas e danos. E se ele quiser aceitar, professor, se ele é o patrão mesmo, ele assume que ele é o patrão, bom, aí basta que, sendo citado, ele ofereça a sua contestação. Não precisa fazer uma petição dizendo aceito. Se ele contestar, presume-se que ele está aceitando. E aqui, gente, muito importante. Se ele contestar, se ele aceitar, aí o juiz então vai dar uma decisãozinha. A partir do momento que B aceita, contesta, o juiz vai dar uma decisãozinha excluindo do polo passivo o caseiro detentor. Que, claro, como teve que contratar advogado, será ressarcido dos honorários advocatícios por A, que moveu a ação erradamente contra ele. Tá? Claro que não vão ser honorários advocatícios muito grandes, porque o único trabalho que o advogado terá tido aqui será o de fazer a nomeação à autoria. Tá? Então, a partir do momento em que ele aceita, que B aceita, C é excluído do polo passivo. Agora, só para concluir, gente, a gente praticamente termina.
qual é o maior erro, no meu modo de ver, que B pode cometer? Imaginem que ele é citado. Ele pode recusar, ou pode contestar. A pior coisa que ele pode fazer é silenciar, no prazo de 15 dias. Porque se ele silencia, presume-se que ele está aceitando ou que ele está recusando. Já vimos que em termos de nomeação à autoria, o silêncio vale como consentimento. Então, se ele silenciar, ele está aceitando. É ele que vai ficar no polo passivo. Só que como ele não contestou, ele assumirá o polo passivo na condição de réu, mas de um réu revel. Tá? Eis aí o panorama da nomeação autoria. Deu para entender porque que ela é rara? Ela só cabe nessa hipótese de caseiro, detentor, e ela serve para corrigir o polo passivo da ação. Para terminar a aula, gente, eu fico um pouco preocupado porque eu vejo na prática, com alguma frequência, advogados, etc., outras pessoas, confundirem nos processos o cabimento da nomeação à autoria com o cabimento da denunciação da lide. Gente, não dá para confundir uma coisa com outra. São coisas completamente diferentes. Só lembrando, para finalizar, na denunciação da lide, a ação foi movida contra a pessoa certa. As partes são legítimas. Só que elas têm direito de regresso contra um terceiro. Então, elas trazem esse terceiro para o processo para já, nos mesmos autos, poderem exercitar esse direito de regresso que elas têm. Tá? Mas ninguém é excluído do polo passivo. Todo mundo é parte legítima. Na nomeação autoria, não é isso que acontece. Na nomeação autoria, o réu é parte ilegítima. E a nomeação autoria serve não para o exercício do direito de regresso, mas para corrigir esse vício de ilegitimidade de parte, substituindo o réu errado pelo réu certo. Tá? Então, são inconfundíveis as duas figuras. Tá? Acho que com isso deu para vocês terem um panorama mais ou menos geral das 5 figuras e das 5 espécies de intervenção de terceiros, para a gente já na próxima aula começar um novo tema, que é o tema da competência. Tá? Mas eu paro por aqui, por causa do nosso horário, já me avisam no final. Na próxima aula a gente começa então o tema novo, o tema da competência. Até lá.